Todos nós temos sonhos. Aqueles que são tão profundos que seu coração grita pra você correr atrás e conquistar ele. Aquele que você sente que foi feito pra isso. E qual que é o meu sonho? Bom, eu já tive vários. Já pensei em ser músico, escritor, ator, dublador, comediante de stand-up. Se eu pensei a sério. Terapeuta, professor e até mesmo bombeiro. Não sei. Não me pergunte por quê. Mas desde criança eu sempre tive dois sonhos de verdade que estiveram comigo a minha vida inteira. Eu queria ser um artista e, assim como metade das pessoas hoje em dia, um criador de conteúdo. Aos 11 anos, meus pais deram pra mim e pro meu irmão o nosso primeiro notebook, e graças a isso eu tive meu primeiro contato com o YouTube, pelo menos que eu me lembre. E foi aí que alguma coisa despertou dentro de mim. Eu achava a ideia de você poder criar seus próprios conteúdos do seu jeito e as pessoas simplesmente te assistirem por gostarem disso, sensacional. Então com o passar do tempo, essa minha vontade de produzir vídeos foi só aumentando. Dessa época pra cá, acabei criando 3 canais diferentes, que infelizmente eu não tenho a gravação de nenhum desses vídeos, mas fica na imaginação de vocês. Eu tentei fazer vídeos de experimentos com o livro do Manual do Mundo, numa época que eu era um mega fã deles. Tentei fazer speed art dos meus desenhos que eu pintava no papel. E até mesmo tentei fazer vídeos de gameplay de LoL. Acho que eu não preciso falar muito mais que isso, né? Mas correr atrás do seu sonho sempre tem um pequeno preço. De início, assim como a maioria das pessoas, eu achava que seria só postar um vídeo ou outro que as pessoas magicamente iriam aparecer pra poder assistir meus vídeos. Mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Como eu não sabia nada da plataforma e como ela funcionava, nenhum dos meus canais deram certo. Eu não entendia nada de storytelling, edição, thumbnail, título, e eu não fazia a menor questão de entender sobre isso. Foi só no meu terceiro canal que eu comecei a entender como que as coisas funcionavam por aqui, mas até lá as coisas já tinham desandado. E por conta de algumas situações da época, eu acabei não mantendo o canal ativo. E ainda bem! Então chegamos aqui, 11 de março de 2024, quando eu postei o meu primeiro vídeo nesse canal. Na época eu tava muito inspirado nos meus desenhos e ilustrações e queria ensinar isso pras pessoas, então eu tinha uma baita inspiração no Guilherme Freitas, lá do canal Brush Rush. Aos poucos eu fui mudando o conteúdo e falando mais sobre arte como um todo do que somente desenho, mas eu sentia que não era exatamente isso que eu queria produzir, então as dúvidas começaram a surgir. E por conta disso eu não conseguia me manter animado e muito menos com consistência. E graças a isso, nada do que eu fazia funcionava. Comprei equipamentos para tentar melhorar meu conteúdo, como um microfone ou webcam nova, e estudava todo dia sobre o YouTube, mas nada funcionava. Eu me sentia como só mais um tentando ganhar a vida na internet, tentando lucrar com isso. Mais uma pessoa sem inspiração e sem autenticidade nenhuma, e ficando cada vez mais descontente com os conteúdos que eu criava. Porque uma coisa que eu sempre quis fazer era criar vídeos como uma experiência, fazer com que cada pessoa se conectasse com o vídeo de formas diferentes, e que saísse de cada vídeo pensando no assunto, sabe? Onde eu me abriria mais e mostraria o meu ponto de vista para as pessoas. Mas eu não sabia como fazer isso, e fui me afastando da ideia cada vez mais. Então me vi com 2 problemas. O primeiro é que eu não achava que tinha capacidade e muito menos segurança suficiente para produzir um conteúdo de qualidade como que eu queria. E o segundo problema é que eu tinha muito medo. Medo de me expor pra internet, medo de mostrar quem eu realmente era, o que eu realmente pensava, menos o que as pessoas podiam pensar sobre mim, ou até mesmo de me esforçar tanto e simplesmente não valer a pena, sabe? Não ter resultado. Então era muito mais fácil pra mim simplesmente esquecer tudo isso e continuar produzindo meus conteúdos da forma mais simples possível, ou simplesmente desistir, do que sair da minha zona de conforto e tentar algo novo. Mas eu sabia que isso não ia durar pra sempre. Em algum momento eu ia ter que tentar. Depois que postei meu último vídeo sobre trilha sonora, eu percebi que tinha alguma coisa errada comigo. Pesquisando bastante para tentar entender o que eu podia fazer, acabei chegando em 2 soluções, ou melhor, 2 problemas. Ou as minhas ideias eram muito ruins, ou eu não era interessante o suficiente. Isso tudo exigia uma mudança, e para isso eu ia ter que sair da minha zona de conforto. O primeiro passo foi procurar pelo que eu poderia melhorar. Se esse era realmente o sonho da minha vida, então eu tinha que fazer alguma coisa para fazê-lo funcionar. O que eu podia fazer diferente que eu não havia testado ainda? O que eu realmente queria produzir e falar aqui? E como que eu poderia atrair mais público pro meu canal? Isso me fez olhar para um lugar que eu sempre evitei: o Instagram. É verdade que hoje em dia praticamente todo mundo usa o Instagram, mas eu nunca gostei daquele lugar. Pra mim, qualquer coisa que eu postava por lá se tornava algo arriscado. Parecia que a qualquer momento ia aparecer alguém pra me xingar ou me julgar. Porém, eu sabia que a maioria das pessoas que eu precisava encontrar estavam por lá. Eu só precisava dar um jeito de encontrá-los. Então, eu criei um plano. Me dedicar totalmente à criação de conteúdo, sendo eu mesmo e sem me importar com o que as pessoas iam falar sobre mim. Eu ia me tornar um influencer. Esse era o plano. Comecei pelas pesquisas. Procurei por conteúdos de criadores que eu poderia me inspirar para poder roubar algumas ideias e estilos. Eu organizei quais tipos de assunto que eu queria realmente falar e, mais importante, criei uma rotina de estudo e trabalho para que eu não ficasse procrastinando, porque eu era muito bom nisso. Ainda sou, na verdade, né? Não era, eu sou ainda. Então, depois de muito tempo, com tudo organizado, tomei coragem, gravei, editei e postei o meu primeiro videozinho, onde era só eu fazendo uma apresentação e sendo eu mesmo, me abrindo para as pessoas. E olha só, eu não morri, não fui atacado e muito menos julgado por alguém.
pelo menos que eu saiba. Claro que as coisas ainda estão andando a passos curtos, afinal eu acabei de começar, né? Ainda tenho muita coisa pra aprender, mas foi um belo começo, porque isso me mostrou que é realmente possível você começar mesmo sem estar totalmente preparado ou mesmo sem ter totalmente conhecimento sobre o que você realmente quer produzir. E que com o tempo a gente vai organizando as coisas da forma que deveria. E que talvez o Instagram não seja tão ruim assim. Talvez. Então foi o momento de olhar aqui pro canal. Já fazia 2 meses que eu não postava nada, que não dava notícia, as ideias já estavam no papel e eu simplesmente não tinha escrito nada. Mas mesmo sentindo que eu tinha que produzir esse vídeo aqui, a procrastinação e a dúvida batiam com mais força. Mas eu sabia que já estava mais que na hora de eu voltar ativa. Então fui lá, peguei minhas coisas, sentei na cadeira, anotei e pesquisei tudo que eu precisava e finalmente eu estava pronto para começar a escrever. Foi então que eu tive um bloqueio criativo. Criar esse roteiro aqui foi muito mais difícil do que eu imaginava. Eu achava que seria algo muito simples, afinal a ideia estava na minha cabeça já fazia muito tempo. Mas eu olhava pra folha em branco e simplesmente nada fluía. Eu não sabia como começar, como que seria o meio e o fim do vídeo, nada do que eu escrevia parecia o correto. A minha primeira ideia era falar sobre seguir em frente, como que nós podemos fazer para continuar mesmo em situações difíceis. Depois eu queria falar sobre ser você mesmo, e eu tinha certeza que essa era a melhor ideia que eu podia ter no momento. Mas quanto mais eu olhava pro que eu estava escrevendo, mais errado as coisas pareciam estar. Mais eu me incomodava com o resultado e mais perdido eu ficava. Foi aí que eu prestei atenção numa coisinha. Eu já havia escrito mais de 5 páginas quando eu fui reparar que tudo que eu tinha escrito até aquele momento não falava muito sobre ser você mesmo, mas sim sobre esse vídeo aqui, sobre seguir os meus sonhos. Eu já estava escrevendo o roteiro desse vídeo aqui sem nem mesmo perceber. Então quando eu decidi seguir com essa ideia, foi como se uma lâmpada acendesse na minha cabeça e as coisas finalmente começaram a se encaixar uma na outra. As ideias começaram a surgir, os assuntos pareciam mais claros e tudo parecia se encaixar perfeitamente. Justamente porque essa é a exata fase em que eu estou na minha vida, onde eu estou perseguindo meus próprios sonhos. Porém comecei a duvidar um pouco de mim mesmo e a ficar bem desconfortável com essa ideia. Não porque era ruim, mas porque era algo novo. Eu sabia que estava saindo da minha zona de conforto, que eu estava prestes a falar algo tão pessoal e pra mim pelo menos íntimo que faz eu ficar meio vulnerável aqui. Nesse momento mesmo eu tô ainda um pouco desconfortável com tudo isso. E eu comecei a me perguntar se eu realmente era capaz de transmitir o que eu queria, se eu conseguiria ajudar as pessoas dessa forma ou até mesmo me ajudar, se eu era bom o suficiente pra fazer tudo isso e se valeria a pena. Além de estar tendo uma forte sensação de que tem algo a mais nesse vídeo aqui. Não sei se é pelo assunto, não sei se é por mim, mas a sensação de que esse vídeo aqui é diferente. Ele é algo mais especial, pelo menos pra mim. Então uma única pergunta veio na minha cabeça. E se der certo? E se a partir desse vídeo as coisas começarem a funcionar? E se esse vídeo for exatamente o que eu preciso? E se o resultado disso tudo acaba sendo positivo? Ok, na verdade isso foram 4 perguntas, mas a gente ignora essa parte. Isso tudo vai exigir mudanças drásticas na minha vida, isso meio que me assusta. Ir para algo novo, testar algo novo e ter uma mudança de vida de uma hora para outra pode assustar bastante. E eu não sabia se eu estava pronto para isso. É louco como a gente sempre busca a sensação de estar pronto para começar algo importante, como muitas vezes o nosso cérebro fica se enganando e procrastinando para algo que é exatamente aquilo que a gente precisa fazer para poder alcançar os nossos objetivos. Mas estar pronto é uma decisão, e eu estava decidido a fazer esse vídeo aqui funcionar. Então, com o roteiro pronto e lido mais 754 vezes até ter certeza que estava tudo certo, era hora de gravar. Arruma o cenário, que nada mais é que meu quarto, posiciona o webcam, senta na cadeira, pega o microfone e, bom, aqui estamos. Eu esperei anos da minha vida para começar a produzir os conteúdos da forma que eu queria. Eu sempre tive esse sonho de criar conteúdos aqui pra internet, mas eu simplesmente tinha muito medo de simplesmente começar, de me abrir e de ser eu mesmo, sabe? Eu deixei muitas oportunidades passarem e deixei de fazer muita coisa por simplesmente não me sentir pronto pra isso, como se tudo tivesse que estar perfeitamente em ordem pra simplesmente começar. Mas a verdade é que nós nunca estamos verdadeiramente prontos pra tomar grandes decisões, e faz parte da gente, a gente vai aprendendo e ficando pronto mesmo no processo do nosso aprendizado e no caminho. Eu realmente não sei como esse vídeo vai sair, se vai ter bons resultados ou não, mas independente de qual seja o resultado, eu vou continuar produzindo e me esforçando aqui da mesma maneira. Porque com as inspirações certas e com um pouquinho de paciência, eu sei que as coisas vão caminhar do jeito que deveriam. Correr atrás dos seus sonhos, independente de qual seja, exige muita coragem, porque exige que a gente cresça como ser humano. Deixar muita coisa de lado, sair da nossa zona de conforto, enfrentar nossos medos, se afastar de pessoas que não nos ajudam a crescer e simplesmente se desapegar do resultado imediato. Porque muitas vezes vai dar um bom trabalho pra gente conseguir ter o resultado que a gente precisa, que a gente gostaria de ter. Muitas vezes você vai se sentir perdido ou até mesmo sozinho,
como se não tivesse ninguém ao seu lado, mesmo que esteja com alguém, parecendo até mesmo que você não tá tendo progresso nenhum, mas faz parte do processo. Muita gente simplesmente não vai entender o seu sonho ou não vai acreditar que seja possível alcançar ele. Você vai se perguntar várias vezes se você tá fazendo a coisa certa, vai duvidar de si mesmo e a sua mente vai fazer de tudo para tentar fazer você desistir. Mas não desistir e correr atrás daquilo que você sabe que é seu, enfrentar os seus medos, seus desconfortos, é o que cria pessoas extraordinárias nesse mundo. É o que faz eu e você não sermos só mais um neste mundo, só mais um na multidão. Porque você sabe que foi feito para algo maior, para se destacar, para criar sua própria história. E se você deixar a sua mente e as pessoas ao seu redor te disserem o contrário e simplesmente aceitar isso, você nunca vai sair do lugar que tá. Mudanças assustam, eu entendo. Se mostrar para as pessoas com todas as suas imperfeições e defeitos, enfrentar os seus medos, é ainda mais assustador. Mas toda essa sua ansiedade e preocupações sobre os resultados ou o que as pessoas podem falar e pensar sobre você, tá tudo aqui, na nossa cabeça. Mas a verdade é que ninguém pode controlar a sua vida além de você. As pessoas podem até te julgar, podem até falar que você tá errado ou acharem que sabem mais do que você, mas só você sabe o que é o melhor pra ti. Só você sabe o que é o correto. Eu também não sou perfeito, eu ainda vou errar e acertar e aprender muitas vezes ao longo do processo, mas o que importa é que eu acredito no que eu tô fazendo, e só isso já basta pra mim. Eu descobri com o tempo que o desconforto e o medo é o que mais nos ensinam e o que mais trazem boas mudanças para nossa vida. Então só comece com o que você tem, perfeito ou não, desconfortável ou não, com medo ou não. Tenha consistência, tenha fé e, mais importante, acredite em você e nos seus sonhos. E no final de tudo, é você por você. Então faça acontecer, porque as pessoas certas e as boas oportunidades vão aparecer. Falo com experiência própria. Eu realmente espero que esse vídeo tenha te ajudado ou clareado as suas ideias de alguma forma, quem sabe até te motivado a correr atrás do que você sabe que é seu. Se puder, se inscreve aí embaixo, me segue lá no Instagram também, tô quase batendo os 1000 seguidores e postando bastante conteúdo por lá também, acho que vocês vão gostar. No mais, eu sou o Mikael, espero não ter falado nenhuma besteira, porque eu sou só um artista falando sobre arte. E lembre-se, sempre que precisar, olhe para as estrelas, que é lá que vocês vão encontrar as respostas. Valeu e vejo vocês lá.